Capítulo 11. Sangue do Leão. Sexto dia da lua de sangue. A Torre Morta, ao norte das Terras Queimadas, inverno, ano 3081 após a perdição. Rist estava sentado na terra, com os joelhos encolhidos junto ao peito, o olhar perdido nas chamas da fogueira. Uma taça de vinho repousava ao seu lado, intocada, com uma mosca morta flutuando na superfície. Barris extras haviam sido enviados assim que acamparam perto das bordas das Terras Queimadas. Garhamon dissera que era um símbolo de celebração, mas Rist não tinha certeza do que estariam celebrando. Os escolhidos haviam cruzado, é verdade. Pelo que Rist vira, pelo poder que detinham, esses seres só poderiam ter sido enviados por um deus. Mas quantos morreram para trazê-los a este mundo? Quantas vidas valia um único escolhido? E a pergunta mais pertinente de todas: os deuses eram confiáveis? Efialtir era confiável? Rist sempre gostara de números. Eram certos e verdadeiros, sem nuances, apenas preto e branco. Os números eram simples e honestos, e havia uma beleza nisso. Mas algo nesses números lhe causava náuseas. Ele ainda não ouvirá a contagem dos mortos, mas haviam entrado em Unain com 80.000 almas e saído com muito menos. Não restavam mais do que 60 magos de batalha no primeiro exército. 3/5 do número inicial. Se o resto dos exércitos tivesse sofrido baixas semelhantes, isso significaria que mais de 30.000 haviam morrido. Com um simples olhar, Rist podia ver que não era o caso, mas não se surpreenderia se o número estivesse em torno de 15 ou 20.000. Esse número de mortos era quase inconcebível. Só de pensar nisso, seu peito apertava e seu estômago se revirava. Ele contraiu as bochechas, pegou a taça de vinho e a virou de um só gole. Só se lembrou da mosca quando algo um pouco sólido demais lhe prendeu a garganta. Ele soltou um longo suspiro, colocando a xícara de volta na terra. A noite estava calma e silenciosa, nada além do som de passos pesados, da brisa e de um grito ocasional à distância para preencher o vazio. Eles estavam ali havia 2 dias e 2 noites, aguardando as ordens de Fanny para marchar rumo a Berona. A maior parte dos outros exércitos já havia sido enviada para reforçar Elkenrim, Merchantes Rite, Gren-News e Katagan contra os Elfos e Urax, mas o quarto, o primeiro, o 18º e o 7º exércitos permaneceram com Fanny e os escolhidos. Apenas um punhado de magos do primeiro exército estava sentado ao redor da fogueira, disperso e apático. Rist conhecia seus rostos e provavelmente deveria saber seus nomes, mas muitos deles eram recrutas novos após a Batalha das Três Irmãs, agora as 2 irmãs, como Magnus insistia em lembrá-lo. Ele achava difícil tentar aprender os nomes de pessoas que provavelmente não viveriam para ver a virada do ano. Rist fez uma careta ao se deparar com aquele pensamento mórbido e o afastou da mente, prometendo a si mesmo que aprenderia o nome de todos os magos do primeiro exército. Assim como os números, os nomes tinham poder. Um nome demonstrava que você se importava. Pelo menos, era assim que Rist se sentia sempre que alguém dizia seu nome. Significava que a pessoa havia se dado ao trabalho de aprendê-lo e de associar pequenos detalhes a ele: seu nome, seus olhos, seu cabelo, seu senso de humor, suas escolhas literárias. Não havia ato de decência maior do que dedicar seu tempo a alguém. O tempo era precioso e o único recurso verdadeiramente finito no mundo. Ele o valorizava muito. Sua respiração formava uma névoa à sua frente enquanto ele contemplava a noite, a luz carmesim da lua de sangue iluminando as nuvens com um brilho rosado. Rist enfiou a mão na camisa e tirou o pingente que pendia do seu pescoço, a corrente de ouro tilintando. A gema envolta em arame pulsava com uma suave luz vermelha. Ele se lembrou do que Garhamon havia dito na primeira vez que lhe mostrará o receptáculo. Através do dom da essência, Efialtir permite que algo surja da morte. Ele permite que o ato da criação nasça da destruição. Com o domínio da essência, nenhuma morte é em vão. A moralidade de tudo aquilo era algo com que Rist ainda lutava. Uma parte dele exigia que ele jogasse o pingente nas chamas e nunca mais o tocasse. Era o que seu pai lhe teria dito para fazer, e Kalen e Dan, sem dúvida. Mas Fanny e Garhamon estavam certos ao dizer que eram seus próprios preconceitos sobre Efialtir e magia de sangue que impulsionavam essa parte dele. Preconceitos construídos sobre histórias e boatos, em vez de fatos ou evidências. Magia de sangue ou não, milhares teriam morrido em Unain de qualquer maneira. Pelo menos com os receptáculos, cada morte, cada gota de sangue derramada, não havia sido totalmente desperdiçada. Ao menos algo poderia resultar da morte. De fato, grande parte da essência coletada naquela noite já havia sido utilizada pelos curandeiros para impedir que os feridos chegassem aos salões de Achiron, ou ao abraço de Efialtir, como diziam no norte, embora isso fosse algo com que ele ainda estivesse tentando se acostumar.
Ele passou os dedos sobre a pedra brilhante, sentindo o poder chamando por ele. Com sorte, a essência contida na gema poderia um dia salvar uma vida. Com um último suspiro longo, Riste se levantou e caminhou da fogueira até a tenda onde os magos dormiam. Neera havia ido descansar horas antes, quase na mesma hora em que Garramon partirá para ver Fanny. Riste a teria seguido se não quisesse adiar os sonhos por mais um tempo. Ele sempre tivera medo de muitas coisas, mas uma coisa que jamais cogitara temer era o sono. Era um medo que não lhe agradava muito. Gostava de dormir, pelo menos gostava, mas o sono lhe trazia pouco consolo ultimamente, pois seus sonhos pareciam determinados a reviver a carnificina de Unai no instante em que seus olhos se fechavam. Essa era a palavra apropriada: carnificina. O assassinato violento de um grande número de pessoas. O grande e sangrento massacre de muitos. Enquanto refletia sobre isso, ele conseguia ver os uraques despedaçando homens e mulheres, o vapor subindo das entranhas expostas, o cheiro fétido de fezes e pele queimada. Os marcados de sangue rasgando carne e osso, os cavaleiros de armadura verde cortando soldados ao meio com um único golpe de suas lâminas verdes incandescentes. Nitraus, Riste tinha certeza de que eram chamados. Ele nunca tinha visto um antes, mas eles correspondiam às descrições em um estudo de controle, de Andelar Toura. Ele fez uma anotação mental para perguntar a Garramon mais sobre eles. Se as respostas de Garramon não fossem suficientes, ele pediria a Gault uma lista de leitura. O velho era o indivíduo mais culto que Riste já conhecera, possivelmente até mais do que Fanny. Riste permitiu-se um riso melancólico enquanto sentia seu cérebro percorrer as páginas de um estudo de controle, tentando desesperadamente evitar as imagens do Nitral cortando a Nila, a expressão de choque em seu rosto, suas entranhas se espalhando pela areia, os lamentos de Magnus. Ele nunca ouvirá aquele som antes, pura e irrestrita dor. Esperava nunca mais ouvi-lo. Na clareira, alguns dos anciãos haviam falado sobre a guerra de Varsund e como presenciar tanta morte era algo que marcava uma pessoa, algo que alterava a alma. Ele nunca havia compreendido bem o que queriam dizer. Claro, qualquer evento na vida pode alterar a forma como uma pessoa percebe as coisas, mas como algo poderia mudar quem uma pessoa é? Como algo poderia reorganizar a essência de uma alma? Agora ele entendeu. Havia coisas na vida que, uma vez vistas, não podiam ser desvistas. Coisas que permitiam a uma pessoa compreender a escuridão do mundo que antes considerava impossível. Ao ver aquela escuridão, ao ver as profundezas a que os seres vivos chegariam, ao ver a carnificina, a morte e o horror abjeto que era a guerra. Ao ver tudo isso, a maneira como Riste enxergava o mundo mudou, o que, por sua vez, mudou as coisas que ele estava disposto a fazer para salvá-lo. Até mesmo o pensamento daquela escuridão tocando a clareira o fazia sentir um medo gélido. Ele jamais permitiria que isso acontecesse. Preferiria morrer a deixar que acontecesse. Enquanto Riste caminhava pelo acampamento, ergueu o olhar para o céu, admirando o tom rosado que tingia a escuridão, com estrelas dispersas cintilando. Você ainda está acordado, rapaz. Magnus estava empoleirado no topo de uma rocha à direita de Riste, que se elevava mais alta que as tendas ao redor. O homem estava sem camisa, revelando as cicatrizes que cobriam seu peito e ombros, provavelmente de sua educação no círculo. O toco de seu braço esquerdo, no entanto, não tinha cicatrizes, apenas carne limpa e arredondada onde os curandeiros haviam suturado a pele. Ele segurava um odre de água volumoso na mão direita, do qual Riste tinha absoluta certeza que não continha água. Não consegui dormir. Riste caminhou em direção à base da rocha. Magnus acenou com a cabeça na direção de um espaço plano ao lado dele. Suba aqui com essa sua bunda magricela. Os músculos de Riste gemeram enquanto ele escalava a rocha e se acomodava à esquerda de Magnus. Magnus entregou-lhe o odre. As suspeitas de Riste confirmaram-se quando ele retirou a rolha e queimou as narinas com os vapores. Magnus apenas riu, o forte aroma de bebida alcoólica emanando de seu hálito. Uísque de Drifaen. Vinho é para celebrar. Uísque é para todo o resto. Deixe-o repousar na língua antes de engolir. Riste tomou um gole, esforçando-se para não engolir a bebida forte. Para sua surpresa, o sabor suavizou, tornando-se quase doce. Não conseguiu dormir ou não quis? Perguntou Magnus enquanto recolhia o odre e despejava o uísque, como se fosse água, na boca aberta. Riste olhou para o horizonte. Não queria. Vai ficar mais fácil. Será? Não. Magnus devolveu a pele para Riste. Mas o uísque ajuda. Você não está com frio? Magnus deu a Riste um sorriso desdentado que não demonstrava nenhuma alegria. O uísque é meu cobertor esta noite, rapaz.
Às vezes o frio me lembra que não estou morto. Embora, talvez esse fosse o caminho mais fácil. Magnus bufou, soltando uma risada rouca. Típico da Anila, sempre escolhendo o caminho mais fácil. Rist olhou para ele por um instante, depois voltou a olhar para o chão. Como você está, além dos pesadelos? Rist assentiu com a cabeça, dando um gole no vinho. Tudo bem. Eu só não consigo assimilar tudo o que aconteceu. Eu ficaria mais preocupado se você pudesse. Já vi muita coisa na minha vida, mas nunca vi nada parecido. Vimos os escolhidos de Efialtir atravessarem o véu entre os mundos. Vimos um Deus estender a mão para o nosso mundo e nos salvar. Foi algo belo, mas as coisas belas costumam ser as mais aterrorizantes. Não foi exatamente assim que Rist se lembrava, mas ele não disse nada. Eu teria preferido que ele tivesse chegado a tempo de salvar meu braço. Magnus olhou para o toco do seu braço esquerdo, que se estendia por apenas uns 15 centímetros a partir do ombro. Eu ainda consigo senti-lo, sabe? Ainda sinto meu cotovelo dobrando, meus dedos se movendo. É a coisa mais estranha. Pelo menos era o meu esquerdo. Nem consigo imaginar ter que aprender a usar uma espada com a outra mão. Rist estendeu a mão não dominante à sua frente, tentando imaginar o peso da lâmina, a tensão do couro. Já demorei bastante para aprender com a mão boa. Ha! Magnus engasgou com uma risada depois de beber um gole do cantil. Claro, espada. Era isso que eu queria dizer. Eles ficaram sentados em silêncio por um tempo, passando a pele de um para o outro, Rist tentando entender o que Magnus queria dizer. Vivi mais de 5 séculos, rapaz, e só recentemente aprendi uma lição muito importante. Magnus olhou para a lua de sangue enquanto ela emergia por trás de uma nuvem escura, com os olhos vidrados. Mesmo que você não tenha perguntado, o que é estranho porque normalmente eu não consigo te calar com todas as perguntas que você faz, vou te contar mesmo assim porque o uísque é o melhor lubrificante do mundo. O homem mudou de posição para encarar Rist nos olhos. Gotas de uísque pingavam de sua espessa barba negra. Quando você se importa com alguém, diga a essa pessoa. Há coisas neste mundo que sempre presumimos que não precisam ser ditas porque são óbvias. Magnus balançou a cabeça, apoiando um braço no joelho. Mas estamos sempre errados. Eu amava a Anila. Não daquele jeito meloso, piegas, de despejar meu coração na cara dela, mas eu a amava. Ela era boa. Magnus assentiu para si mesmo, franzindo a testa. Melhor do que quase qualquer pessoa que eu conheço. Ela também era gentil. Eu sei que ela parecia um pouco arrogante às vezes. Mas esse era o jeito dela. O coração daquela mulher era de ouro. Ela era como um ouriço, espinhosa por fora, macia por dentro. Magnus soltou uma risada rouca, espirrando uísque no ar. Se ela soubesse que eu a comparei a um ouriço, ela te lançaria um daqueles olhares. Com certeza. Ou me esfaquearia. Te esfaquear. Ah, ela já fez isso antes. Estávamos os dois bêbados e ela jurou que a mão dela escorregou, mas não tenho tanta certeza. Magnus e Rist riram, e o homem passou a pele para Rist. Isso foi há uns 300 anos, numa tavernazinha ao norte de Fearsal. Um buraco de merda. Ela gostou de você, rapaz. Pode não parecer, mas ela gostou mesmo. Eu entendo por quê. O sorriso que surgiu nos lábios de Rist era fruto apenas da tristeza, e o riso em sua garganta era talhado da mesma essência. Não tem graça nenhuma. Magnus olhou para Rist como se ele tivesse duas cabeças. Eu conto um monte de piadas fantásticas e você quase nunca ri. E agora você ri do nosso amigo morto. Não, disse Rist, ainda rindo. Estou pensando no que ela me disse no dia em que recebi minhas vestes. Ela jogou um pedaço de pau em mim naquele dia, murmurou Magnus. Doía pra caralho. O que ela disse? Nada demais. Ela nunca dizia muita coisa. Mas o quê? Rist fez sua melhor imitação de Anila. As vestes lhe caem bem, irmão Avel. Ele hesitou por um instante, sentindo as lágrimas brotarem em seus olhos. Deu outro gole no uísque, ouvindo o líquido chacoalhar em sua pele. O jeito como ela disse irmão, ele deu um sorriso falso, cerrando os dentes. Não fazia ideia de por que estava contando isso para Magnus, de todas as pessoas, mas algo naquele homem lhe parecia familiar. O jeito. Está tudo bem, rapaz. Não tenha pressa. Ela já morreu. Ela tem todo o tempo do mundo. Rist engasgou, pego de surpresa pela franqueza de Magnus.
Ele levou um momento para se recompor. Por que você faz isso? Fazer o quê? Fazer piada de tudo. Magnus estendeu a mão e arrancou o uísque das mãos de Riste, virando o resto de uma vez só. Às vezes, Riste, se você não rir, vai chorar. E eu odeio chorar. Sempre me dá uma baita dor de cabeça. Anila, o homem olhou para as estrelas. Eu teria incendiado o mundo por ela. Ela era da família, e vou sentir a falta dela a cada instante da minha vida. É uma coisa estranha. Você pode passar anos sem ver alguém e nem pensar nisso, mas quando sabe que nunca mais vai vê-la, tudo muda. Ele passou a língua pelos lábios. Eu a ouvi naquele dia. Ouvi o que ela disse, o que eu deveria ter dito. Eu costumo falar demais até a hora de dizer algo importante, e aí fico mudo como um peixe morto. Anila, por outro lado, tinha um jeito de dizer muito com poucas palavras. Ela tinha um jeito de fazer as pessoas se sentirem bem consigo mesmas. Essa é uma qualidade rara. Ainda mais rara agora. Magnus atirou o odre de água no chão, ao pé da rocha, depois enfiou a mão no bolso, tirou um pequeno frasco e deu um gole. Ele ofereceu o frasco a Riste, e Riste olhou para ele incrédulo. Você não se lembrou de uma camisa, mas se lembrou de mais uísque. Magnus deu de ombros, esboçando um sorriso bobo que parecia estranho naquele homem enorme. Uísque é mais importante que camisas, Riste. Se eu não te ensinar nada, pelo menos te ensinarei isso. Ele se recostou, apoiando as mãos na pedra e observando as fogueiras e barracas espalhadas ao redor. Garramon fez uma boa escolha com você. Você é um pouco estranho, mas todos os bons são. Deus sabe que me faltam pelo menos 5 pontos para ser uma estrela. Ele respirou fundo, deu um tapinha no ombro de Riste e o encarou nos olhos, assentindo. Tenho quase certeza de que vou vomitar. Antes que Riste pudesse sequer começar a processar o que o homem havia dito, Magnus deslizou da rocha com uma graça surpreendente para um homem com mais uísque nas veias do que sangue. Assim que pousou no chão, Magnus abriu os ombros, inspirou profundamente e vomitou o conteúdo do estômago na terra. Garramon cruzou os braços, o aroma de hortelã-pimenta emanando da caneca de chá em sua mão direita enquanto olhava para o mapa pregado na mesa à sua frente. Ele estava na tenda de Fanny, que, embora grande, era espartana a ponto de ser austera. Seu velho amigo nunca fora dado a luxos. Fanny estava sentado de pernas cruzadas no chão, encostado na beirada do catre, com um livro na mão. Estava ali havia horas, quase sem trocar uma palavra com Garramon. Essa era frequentemente a natureza da amizade deles, um conforto silencioso que raramente precisava de mais do que companhia. Ele tomou um gole de chá, quente o suficiente para lhe proporcionar a leve satisfação de quase queimar os lábios, mas não o suficiente. Soltou um suspiro, olhando ao redor para os marcadores de mármore e ícones espalhados pelo chão de algodão. Estavam assim desde antes de ele chegar à tenda, com a mesa virada de lado. Ele havia colocado a mesa de volta no lugar, mas se recusava a fazer o mesmo com os marcadores. Ele não era a mãe de Fanny. Aquela adorável mulher havia morrido muitos séculos atrás. Com o último olhar para o mapa, seu olhar percorrendo Yunain até Seeple, Garramon se deixou cair na cadeira dobrável em frente a Fanny, cruzando a perna direita sobre a esquerda. Ele segurou a caneca com as 2 mãos, deixando o calor do chá se espalhar por todo o seu corpo. Quanto mais cedo a primavera chegasse, melhor. Ele detestava o inverno. Fanny desviou o olhar do livro antes de soltar um suspiro. Tirou um marcador de páginas fino de aço vermelho do bolso da calça, marcou a página onde havia lido e colocou o livro no chão. Ficou sentado ali em silêncio por mais um instante, abraçando os joelhos. Fanny franziu os lábios, encostando a cabeça no catre. Parecia mais frustrado do que chateado. Permitimos que os escolhidos cruzassem. Garramon se ajeitou na cadeira, apoiando a base da caneca na perna. Esse era o nosso objetivo. Campeões do próprio Efaltir caminham por este acampamento. Eles guardam a sua porta, sentinelas do Salvador. Sem eles, não teríamos sobrevivido aos cavaleiros de Achiron. Perdemos muitos, mas isso só pode ser visto como uma vitória. Estamos um passo mais perto de acabar com tudo isso. Mesmo enquanto falava, Garramon duvidava das próprias palavras. Não que tivesse perdido a fé. Ele ainda acreditava no Salvador. Mas começara a ponderar o preço, colocando os corpos dos mortos na balança mental. Fanny ergueu a cabeça, assentindo lentamente. Você tem razão, meu velho amigo, como sempre. Mas não, Yunain procedeu exatamente como eu esperava. Planos devem ser elaborados dentro de planos para contrabalançar o inevitável fracasso de todos os planos.
Os cavaleiros de Achiron jamais teriam nos permitido puxar Efialtir através do vazio naquela noite, mas agora, se dermos cada passo com cuidado, estaremos em uma posição em que nada poderão nos impedir. Primeiro, porém, precisamos encontrar esse maldito coração de sangue. Garramon trocou as pernas de posição, colocando a esquerda sobre a direita, aliviando a dor que se instalara na lateral do joelho. Ele lançou um olhar para os ícones e marcadores espalhados pelo chão. Algo havia despertado a fúria de Fanny. Se não fora Yunai, então o quê? Ele afastou o pensamento da mente. Qual é o nosso caminho a seguir, então? Um leve esboço de sorriso surgiu nos lábios do amigo, e os cantos de seus olhos se franziram. Encontrarei quem roubou o coração e arrancarei sua cabeça dos ombros. Um plano excelente. Garramon ergueu a caneca em tom de deboche, como se estivesse saudando o gênio de Fanny. Talvez falte um pouco da sutileza que eu esperava, mas ainda assim é excelente. Tenho minhas suspeitas, meu velho amigo. O sorriso sumiu do rosto de Fanny, e ele assumiu um tom muito mais sério. Estou movendo as peças, preparando as iscas. Só precisamos ver quem morde a isca. E, enquanto isso, tenho o que preciso para seguir em frente. Fanny sustentou o olhar de Garramon por um momento longo demais. Garramon inclinou a cabeça. Sabia que não adiantava continuar a conversa. Para cada palavra que saía dos lábios de Fanny, sempre havia uma que ficava subentendida. O homem tecia planos como uma aranha tece teias. Garramon saberia o que precisava saber quando precisasse saber. Nem tudo era assim, mas em momentos como esse, ele sabia o que esperar. Fanny soltou um suspiro, passando a mão pelos cabelos escuros. Voltou a olhar para a mesa onde o mapa estava fixado, com os marcadores e ícones espalhados pelo chão. Recebi um falcão esta manhã, disse ele, mudando de assunto. Do sul. Argona não passa de cinzas e pó. Era necessário. Os sinais de uma rebelião em larga escala no sul têm se multiplicado ao longo do último ano. Com os elfos avançando pelas cidades ocidentais e os Uraks invadindo as montanhas, não temos tempo para clemência. Um deslize, um erro, e tudo queima. Argona envia uma mensagem firme. Qualquer rebelião será esmagada. Valtara deve ser tratada da mesma forma, assim como a crescente insurgência aqui em Loria. Eu providenciarei tudo. Gostaria que esse tipo de mensagem não precisasse ser enviada. Se pudermos trazer Efialtir de volta a este mundo, se pudermos ajudá-lo em sua travessia, poderemos pôr fim a tudo isso. A morte faz parte da vida, mas eu preferiria que não estivéssemos tão familiarizados com ela. Fanny se levantou com esforço, pegando o livro imediatamente. A sensação da centelha fez cócegas na nuca de Garramon enquanto Fanny tecia fios de ar pela tenda, erguendo as centenas de ícones e marcadores do chão e colocando-os de volta sobre o mapa. Bancadas de mármore, cabeças de leão esculpidas e pequenas esculturas de dragões giravam no ar como destroços em um furacão antes de se acomodarem em seus lugares. Fanny caminhou tranquilamente pela tempestade, depositando o livro na beira da mesa. Era encadernado em couro preto e parecia ter sido arrastado por uma carroça. Os trabalhos de pesquisa de Kirala ou Flover. A última vez que Garramon os vira, o irmão Pernil estava rabiscando neles depois da travessia em Yunai. Fanny abaixou-se e pegou as fichas ao lado das cabeças de leão encravadas na Floresta Negra. Os exércitos enviados à Floresta Negra foram derrotados, mas os remanescentes estão se reagrupando em Passagem do Rei e nas ruínas de Argona. Eles marcharão para Valtara. Ele jogou quase metade das fichas em uma caixa de madeira no chão e, em seguida, ergueu duas das esculturas de dragão da mesa com fios de ar, estilhaçando-as em 1000 fragmentos. Ilkia e Jormun estão mortos, assim como seus dragões. Certamente isso não pode ser verdade. Garramon virou o pescoço tão rápido que ouviu um estalo. Caminhou até Fanny, com os olhos arregalados. Fazia muito tempo que um dragão não era morto em combate, e o resultado do ataque a Aravel parecia uma conclusão inevitável. Isso explicava a raiva de Fanny. Enviamos 80.000 homens para a Floresta Negra. E Ilkia, e Voranur, e Jormun. Garramon encarou o mapa, com o rosto franzido em pensamentos. O que estou esquecendo? Este novo Draleid não poderia ser poderoso o suficiente para derrotar qualquer um dos guardas-dragões, muito menos 3 de uma vez. Fanny respirou fundo, cruzando os braços. Você tem razão. O relatório afirma que nada menos que 4 dragões voaram ao lado dos Draleid. Fanny olhou nos olhos de Garramon, um riso preso na garganta. O homem sorriu como se uma criança o tivesse derrotado em um jogo de tarca.
Parece que Aeson Virandran e seus rebeldes têm sido melhores em esconder seus segredos do que imaginávamos. Ou os deuses estão brincando conosco, meu velho amigo. Eles pressentem que estamos perto. Eles veem seu acerto de contas no horizonte. Os olhos do homem brilharam quando ele ergueu a cabeça para encarar Garhamon. Você alguma vez pensou, quando criança, que um dia atrairia a atenção dos próprios deuses? Garhamon olhou fixamente para a poeira no chão, onde antes estavam esculturas de dragões em mármore. Será que os dragões tinham Draleide? Fanny deu de ombros. Pelo relatório, Voranur mal conseguiu escapar com vida e provavelmente voou mais para o norte, em direção a Eltoar e Lina. Não saberemos mais nada até que eu fale com Eltoar. Enviei um arauto. Garhamon pressionou a língua contra a parte de trás dos dentes superiores, encarando o mapa. Em apenas alguns meses, tudo havia mudado. Um novo Draleide surgira, 6 guardas do dragão haviam sido reduzidos a 4, e o Império agora estava sitiado por todos os lados. Você parece preocupado, meu velho amigo. Fanny permaneceu de braços cruzados, com um sorriso nos lábios. E você parece ser exatamente o oposto. Fanny soltou uma risada. Nosso caminho nunca seria fácil. Nossa vontade sempre seria testada, como já foi muitas vezes. Fanny contornou a mesa e apertou o ombro de Garhamon, olhando nos olhos. Qualquer obstáculo que surgir em nosso caminho, nós o enfrentaremos e o superaremos como uma tempestade. Chegamos longe demais, sacrificamos muito, para permitir que seja diferente. Além disso, o caminho continua o mesmo. Um arrepio percorreu Garhamon quando os olhos de Fanny brilharam com uma luz vermelha. A visão fez com que Garhamon se endireitasse. Não havia sinal mais claro de que o próprio Efialtir os observava. Que os elfos tragam seus dragões. Que os Urax venham. Que os cavaleiros de Ashiron se choquem contra nós. Arrancaremos os dragões dos céus, esmagaremos os Urax contra a terra e arrancaremos as almas dos cavaleiros deste mundo. A luz nos olhos de Fanny se dissipou, e ele encarou Garhamon, com um toque de tristeza na voz. Centenas de milhares do nosso povo morreram, mas nós os vingaremos. Dou-lhe a minha palavra. Esta será a última guerra, meu amigo. A última vez que mataremos pela paz. E quando terminarmos, os próprios deuses conhecerão o significado do medo. A propósito, irmão, tenho algo que gostaria de discutir com você a respeito do seu jovem aprendiz. Antes que Garhamon pudesse responder, o farfalhar do vento invadiu a tenda por trás dele, seguido por passos pesados. A voz que falou era áspera e rouca. Era como se 2 vozes falassem uma sobre a outra, perfeitamente sincronizadas e em total dissonância. Arauto! Chegou a hora. Garhamon se virou e viu 2 dos escolhidos diante deles. A primeira era uma mulher quase uma cabeça mais alta que ele, apenas a cabeça visível, com uma placa de prata texturizada cobrindo seu corpo. Runas vermelhas marcavam seu peitoral e braços. O outro era um homem que ainda não tinha completado 20 anos, com o rosto exibindo todos os sinais da juventude. Muitos dos candidatos ao ritual tinham sido pouco mais que crianças. Garhamon inclinou a cabeça, levando o punho cerrado ao peito. Que a luz do Salvador esteja sobre vocês, escolhidos. A mulher fixou o olhar em Garhamon, seus olhos tão negros e profundos quanto os de um arauto. Algo em seu olhar provocou um nó gélido no estômago de Garhamon, seu pulso acelerando. Ela inclinou a cabeça, retribuindo o gesto de Garhamon. Nosso Deus me falou de você, irmão Garhamon. Seu serviço não passou despercebido. Por favor, chame-me de Enaril. Vivo para servir, disse Garhamon, curvando-se. Ele olhou para o jovem. E você? Garhamon estreitou o olhar ao ver as tatuagens azuis em espiral que subiam da gola da armadura do escolhido e contornavam seu pescoço. A pele ao redor das marcas estava vermelha e irritada, com manchas de sangue nas bordas. Não podia ser. O jovem seguiu o olhar de Garhamon, abaixando o queixo para observar suas próprias tatuagens em espiral. Há uma história por trás delas. A voz era jovem e vibrante, mas também sombria e áspera. 2 vozes falando em uníssono, uma sobre a outra. Um dia eu preciso te contar. Esta armadura não é feita para marcas, mas a pele é surpreendentemente flexível. Como isso é possível? Arauto Azim. O jovem inclinou a cabeça, fazendo uma reverência zombeteira ao fazê-lo. Mas você é um arauto. Como pode ser um dos escolhidos de nosso Deus? Garhamon relembrou a última vez que vira Azim. O arauto havia tomado Artim Valdok como hospedeiro e fazia parte da força que marchava para a Floresta Negra.
Vocês humanos sempre definem as coisas de forma tão rígida. É uma das minhas muitas fraquezas. Eu sou um Vitarmir, o seu escolhido. Mas, ao contrário de muitos dos meus semelhantes, acho este reino mais divertido. E por isso escolhi existir aqui em uma forma diminuída. Pelo menos agora, disse ele, abrindo os braços e olhando para o traje de prata, não sou tão fraco. Tenho, como vocês humanos dizem, contas a acertar.